Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um Papo de Bolsa. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Anselmo Cruz, eu sou operador do mercado de ações, operador da Bolsa de Valores há 12 anos. E o tema de hoje serão produtos de giro e seus riscos. Eu tenho recebido muitas perguntas, muitas solicitações de pessoas que queiram falar sobre, que queiram aprender sobre como identificar quais ativos operar no giro, né? Então, eu optei por fazer essa live hoje especialmente para essas pessoas, tá? E se você está entre essas pessoas que gostaria de identificar ativos, não só para girar, mas para entender quais ativos, os códigos dos ativos, quando você acessa a sua plataforma operacional, que você verifica ali em leilões, ou então você se depara com um código de um ativo e você não sabe do que se trata, você conhece as ações preferenciais e as ordinárias e os outros códigos te deixam confuso. Então vamos falar sobre isso hoje, tá? Então vou passar aqui só uma ideia para vocês dos tópicos que nós vamos abordar hoje e o que são produtos de giro, tá? Por que devo conhecer os códigos dos produtos na bolsa? Eu vou falar sobre os códigos dos produtos e suas características, tá legal? E vou dar um pente fino mesmo nos códigos dos produtos. A gente vai falar sobre o mercado fracionário e mercado de opções. Vou contar minha experiência com esses ativos, tá? Com os ativos que nós vamos falar hoje: ações, direitos, recibos, BDRs, fundos de investimento, opções. Vou contar uma história que ocorreu com um direito de subscrição. Essa história ela pode fazer muito sentido para você. Eu vou falar sobre um termo que é muito falado no mercado: opção é cemitério de malandro, e eu vou falar por quê também, tá? E vou falar sobre uma relação do recibo de subscrição com a ação, que existem umas distorções de preço que pode te trazer uma boa oportunidade. Tá legal? Então, vamos avançar aqui, vamos iniciar, na verdade. Então, primeiramente, o que são os produtos de giro? Tá? O que são esses produtos de giro? Quando eu falo produtos de giro, eu estou me referindo a ações e derivativos que proporcionam oportunidades de fazer day trade e swing trade, certo? E eu quero falar hoje sobre as ações, sobre os direitos, sobre os recibos. Todos esses produtos, até as opções, eles trazem oportunidade de lucro, tá? Então é importante nós falarmos sobre isso. Eu separei aqui as informações exatas sobre esses produtos para quem não conhece, para quem conhece quais que você características, que se de repente você acabar comprando desse, mas você sabe que eu comecei, e isso não tem, tá? Por isso, o que você deve ser os códigos dos produtos de bolsa? Como eu falei agora, né? Você tem um monte de coisa, mas você tem que entender o que você está esperando, certo? Você tem que tipo de opção está operando, as características, algumas ações com liquidez mais interessantes, outras com menos liquidez mais interessantes, ações que você taxas. Então a gente precisa falar sobre isso, precisa conhecer esses produtos, que às vezes você está deixando de aproveitar uma grande oportunidade por não conhecer o produto, tá? São produtos de risco, tá? Mas que eles possibilitam que você tenha um bom resultado, tá legal? Eu vou contar aqui agora uma história de uma pessoa que começou a operar na bolsa, e essa pessoa, ela comprou
um derivativo sem saber do que se tratava e acabou tendo um grande prejuízo, tá legal? Então é o seguinte, uma pessoa que eu conheço, ela iniciou no mercado de ações, ela era um funcionário da corretora que eu trabalhava, tá? Ele se empolgou, nós éramos muito amigos e saíamos muito para beber um chopp, trocar uma ideia e tal. E ele viu a minha empolgação com o mercado de ações, abriu uma conta na corretora, tinha acesso ao home broker, ele entrou lá no home broker, eu não sei aonde que ele achou o código desse derivativo, colocou lá na tela dele, viu o preço baratinho, não sei se foi 1 e pouco na época, eu não me recordo, tá? E ele comprou aquele negócio. Só que ele não sabia o que era, ele não sabia que aquilo tinha um vencimento. Ele comprou uma opção. Essa opção, eu vou falar sobre o que é esse produto, tá? Não é agora. Fica até o final, que hoje eu vou passar muita informação muito importante, tá legal? Não sai daí. Eu tenho certeza que essas informações que eu vou passar sobre os códigos dos ativos e suas características vai agregar muito para você. Então, ele comprou essa opção ela chegou a subir, ele se empolgou muito, mas ele não vendeu, e depois o mercado teve uma queda, aquela opção começou a cair, no dia do vencimento dela, ela virou pó, ou seja, ela não valia mais nada, entendeu? 1 centavo era vendedor de caminhão, e ele perdeu grana com isso, porque ele não sabia do que se tratava. Ele na sorte, ele comprou algo que subiu, daria um lucro, praticamente dobrou o dinheiro que ele colocou, mas ele não vendeu, ele achou que aquilo ali podia subir mais, ele não sabia o que era, ele achou que era uma ação, e aquele negócio virou pó. Então a gente vai falar sobre isso hoje, e eu vou te ajudar a identificar esse tipo de produto, tá? Para que você não entre num produto desse de forma desavisada. Para se você quiser negociar algo com essas características, você saiba o que está fazendo, você conheça os riscos que envolvem, tá, a negociação daquele ativo, e você não perca o seu dinheiro, porque o giro da bolsa é para você sair vencedor, não é para você sair derrotado, beleza? A mesma coisa ocorre com o direito de subscrição, tá? O direito de subscrição tem uma história muito parecida, só que é com um operador que trabalhava comigo, ele comprou um direito de subscrição por um preço fantástico, ele não leu as características, né, daquela subscrição, cada subscrição tem uma característica, e nós vamos falar hoje ainda o que é uma subscrição. Então fica aí para você entender o que é a subscrição e você entender que isso pode trazer oportunidade, tá? Então esse cara, ele comprou esse direito num preço fantástico, sabe? Só que ele vendeu com um spread muito pequeno e ele poderia ter arrebentado, tá? Então vamos prosseguir aqui para você não ficar em dúvida, para você não ficar curioso sobre o que são as opções, o que são os direitos, o que são os códigos dos produtos. Então a gente vai falar aqui. Quando você abre a sua plataforma operacional e acompanha os leilões que ocorrem no dia, é muito provável que você veja ativos com diversos códigos, né? E no final dos códigos dos ativos tem uma numeração, tá? Então a gente vai falar sobre isso agora, nesse instante. São os códigos dos produtos que eu mencionei aqui. Então vamos lá. Os ativos que terminam com o código 1, eu vou utilizar uma ação específica aqui para a gente falar sobre isso, que vai ser mais fácil para você, para a gente interagir sobre isso, tá? Então vamos falar aqui sobre a Petrobras. A Petrobras, ela tem um código de negociação na bolsa que as 4 primeiras letras do ativo são PETR, tá? É o código da Petrobras. Então, a partir desse código, nós vamos avançar aqui nos códigos dos produtos, utilizando ela como uma referência, tá legal? É só como um exemplo. Eu não estou recomendando compra de nada de Petrobras aqui não, tá legal? Então, vamos lá. Se você abrir a tela do seu home broker e você verificar lá PETR1, tá? Isso significa que isso é um direito de subscrição das ações ordinárias da Petrobras, tá? Eu vou falar o que é o direito de subscrição a seguir, mas primeiro eu vou falar sobre todas as numerações para você entender
o que significam essas numerações, tá legal? Da mesma forma que se você verificar o código PETR2, você vai verificar o código de um direito de subscrição das ações preferenciais da Petrobras, tá? O código 3, a numeração 3, PETR3, refere-se às ações ordinárias da Petrobras. O final 4 refere-se às ações preferenciais da Petrobras. Os finais 5, 6, 7 e 8 referem-se a ações preferenciais, tá? Só que elas são de classes diferentes. Vou falar sobre isso mais à frente, tá? A Petrobras, ela não tem essas ações dessas classes, ela só tem a ação ordinária e a preferencial, tá? A gente só está utilizando esse PETR como exemplo. Se você verificar lá na sua plataforma operacional, PETR 9 refere-se a um recibo de subscrição das ações ordinárias, tá? Assim como o 10 refere-se ao recibo de subscrição das ações preferenciais, certo? E o final 11 refere-se às BDRs, units e os FIIs, tá legal? A gente vai falar sobre tudo isso agora, tá? Então, primeiro eu dei um resumão do que são essa numeração no final dos códigos, para você saber do que se trata. Então, 1 e 2, direitos de subscrição. 3 e 4 são as ações... 3, ações ordinárias. 4, ações preferenciais. 5, 6, 7 e 8 são ações preferenciais de classes, que eu vou explicar ali. Cada uma tem sua característica. Eu também não tenho muito o que falar sobre isso. 9 e 10 são recibos de subscrição. E 11, BDRs, units e FIIs. Tá legal? Então, vamos avançar aqui. Bom, 1. Direito de subscrição de uma ação ordinária, tá? Quando uma empresa ela aprova um aumento de capital, ela dá ao acionista, tá? A preferência de continuar com a mesma fatia que ele tem do capital daquela empresa, tá? Então, a companhia garante a ele, né, ao investidor, detentor daquelas ações, que ele compre essa ação por preferência, tá? E quando ocorre essa subscrição das ações, quando ocorre a subscrição das ações de uma companhia, você abre a sua custódia, a sua carteira de ações, e você vê lá que você vai ter um ativo, por exemplo, PETR4, né? Desculpa, nesse caso ordinária, PETR3, você vai verificar que vai aparecer um código com alguma quantidade de ativos na sua carteira, PETR1. Isso significa que é um direito de subscrição, tá? Esse direito de subscrição, você tem a opção de exercê-lo, tá? Ou seja, você comprar mais ações. Se você exercer esse direito, você vai comprar mais ações. Mas ele é um direito, ele não é uma obrigação, tá? Você não tem a obrigação de comprar essas ações. Só se você quiser manter aquela mesma proporção de ações que você tem da empresa. Se você não quiser, você pode negociar ele na bolsa, você pode vender ele para um outro investidor. Você vai transferir esse direito para outra pessoa adquirir as ações daquela empresa com aquelas características. Isso é um direito de subscrição, tá? E se você não fizer nada, se você simplesmente deixar aquele direito ali na sua carteira de ações, na data do vencimento, ele vai sumir, tá? Você não vai ter, não vai acontecer nada. Você só deixou de negociar ele, porque você poderia vender ele e receber uma grana por isso, tá? Mas, assim, em termos de obrigação, você não tem nenhuma. Você pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada. Então, se você não tem a intenção de aumentar a sua participação naquela empresa que você é sócio, tá? Naquela empresa que você é acionista, eu te aconselho a vender o seu direito, porque ele vai ter um preço e você vai embolsar essa grana, entendeu? Então, é simples assim. Para ficar mais claro, né? Vai aparecer lá o código na sua custódia. Você vai verificar a quantidade que você tem, você vai digitar lá esse código na sua janela cotações ou no livro de ofertas,
você vai ver por quanto ele está sendo negociado, quem é o comprador, quem é o vendedor, e você pode estipular um preço para vender ou você pode vender ele diretamente, tá? Então, você transferiu esse direito para alguém. Ou então, você pode ler as características dessa subscrição, subscrever e garantir a mesma quantia, o mesmo percentual de ações que você tinha daquela empresa. Ou então, você não precisa fazer também ele integral, você pode fazer essa subscrição parcial, tá? Ou seja, você tem 1.000 ações, recebeu 1.000 direitos, só que você só quer subscrever 500. 500 você pode vender, fica a seu critério, tá legal? Então, isso que é o direito de subscrição. Quando a companhia ela aprova aumento de capital, você, como acionista, tem essa preferência, tá legal? Então, esse é o direito. Eu falei do direito das ações ordinárias e as mesmas regras se aplicam aos direitos das ações preferenciais. O que muda são o código no final, a numeração no final do código, tá? Para as ações ordinárias, o direito, a numeração é 1, e para as preferenciais, a numeração é 2, tá legal? E é bem simples assim, se você tem ações da Petrobras preferenciais, PETR4, quando ocorrer, por exemplo, um aumento de capital na forma de subscrição, você vai receber os direitos PETR2. Eles vão estar disponíveis na sua custódia de ações, com a quantidade específica de acordo com as características daquela subscrição, tá? Então, quando você vê no mercado, mesmo que não seja em um papel que você tenha, você viu lá que está sendo negociado, você já sabe o que é. Aquilo ali é um direito de subscrição. É muito importante você entender que esse direito de subscrição, tanto das ações ordinárias quanto das ações preferenciais, ele tem suas características específicas, tá? Pode ser uma subscrição de um percentual. Você precisa ler para você entender o que está sendo negociado. Esse direito de subscrição ele tem um vencimento, tá? Você tem um limite para tomar aquela decisão, e ele tem um limite de negociação também. Você pode fazer um day trade com direito de subscrição? Pode. Você pode fazer day trade. De repente, você leu as características daquele direito de subscrição, ele está sendo negociado num valor abaixo do que o justo, né? Você fez as contas, viu que vale a pena subscrever aquele papel, e aquele direito está muito abaixo. Você pode comprar ele e subscrever, ou então você pode comprar ele, quando ele ajustar, subir, você vender, tá? Você pode fazer day trade, você pode fazer swing trade, você só tem que se atentar ao vencimento, tá? É um ativo de risco, tá legal? Você tem que tomar cuidado se você entrou só para fazer day trade, você não tem a intenção de carregar aquela posição. Atenção total, eu não estou falando para você não fazer, só estou falando para você que, como ele tem vencimento, é um ativo de risco, legal? É um derivativo da ação e você precisa ter muita atenção quando você opera esse tipo de produto, tá? Então, agora nós vamos avançar aqui. Falamos do código 1 e 2, que são os direitos. Agora a gente vai falar do código 3, que são as ações ordinárias, tá? Essas são as ações da empresa. Quando você adquire uma ação ordinária, você se tornou sócio da empresa, tá? Ela não é igual a um direito que tem vencimento. Essas ações representam um ativo que você tem direito a voto, tá? Você adquiriu as ações ordinárias da empresa, você tem direito a voto na Assembleia. Obviamente, se você for adquirir uma quantidade pequena, não tem muita diferença, tá? Você teria que ter uma grande quantidade para poder ter poder dentro da empresa, né? Como no caso da Petrobras, tá? As ações ordinárias, o código da empresa é PETR e as ações ordinárias, a numeração é 3, tá legal? A gente vai avançar agora para o código 4, que são as ações preferenciais, tá? Quando você adquire ações preferenciais, você tem preferência na distribuição dos lucros, tá? Na distribuição dos dividendos. E, obviamente, se você já acessa a plataforma operacional, você já identificou que o código da Petrobras é PETR4, tá? Então, a Petrobras,
ela é negociada sob dois códigos, PETR3, ações ordinárias, e PETR4, ações preferenciais. É legal? E agora nós vamos falar aqui sobre os códigos 5, 6, 7 e 8. Referem-se a ações preferenciais de classes diferentes, tá? O código 5 é preferencial classe A, o código 6 preferencial classe B, o código 7 classe C e o código 8 classe D. Elas têm suas características distintas. Para você poder saber o que significa isso, você precisa dar uma olhada no estatuto da empresa, tá legal? Atualmente, quase não existem mais essas ações, tá? Ainda existem algumas, mas se você quiser saber mais especificamente sobre quais são as características dessas classes, é interessante que você leia o estatuto da empresa, tá bom? Avançando agora para o código 9, que são os recibos de subscrição das ações ordinárias, tá? Nós falamos sobre o direito de subscrição. Vamos supor que você tenha feito a subscrição, você participou daquela subscrição, você comprou mais ações da empresa, você não recebeu diretamente essas ações, você recebeu elas em forma de recibo. Esse recibo ele vai virar ações, mas ele ainda não é ações. Ele vai ser negociado na bolsa em forma de recibo, tá? Provavelmente, os preços desses recibos vão estar bem próximos do preço da ação, tá? No caso do 9, que é o recibo das ações ordinárias, o preço desse recibo está muito próximo das ações ordinárias da Petrobras, por exemplo, PETR3, tá? Então, PETR3 e PETR9 representam o mesmo ativo. Só que o 9 ele só ainda não foi transformado em ações. E com isso você identifica oportunidades, porque em alguns casos você consegue identificar distorções de preço. Tá legal? O mesmo vale para o 10. Só que o 10 refere-se ao recibo das ações preferenciais. Vamos supor que você tenha feito a subscrição que você tenha adquirido, por exemplo, um direito de subscrição da Petrobras, PETR2, tá? Refere-se às ações preferenciais, você subscreveu, você recebeu esse recibo, PETR10. Esse PETR10 ele vai virar PETR4, ele vai virar as ações preferenciais da Petrobras. Só que ele vai ser negociado na forma de recibo, tá? Da mesma forma que você pode também adquirir esse recibo no mercado, você pode adquirir esse recibo na bolsa. Após a subscrição das ações, algum acionista recebeu esse recibo e vendeu para você. Depois ele vai ser transformado em ações, tá? E existem operações que você pode fazer com isso, tá? Com um recibo, pensando de acordo com uma distorção que exista das ações preferenciais, tá legal? Bom, o código 11. Vamos falar sobre o código 11 agora. O código 11 refere-se às BDRs, às units e aos FIIs. O que são BDRs? São certificados que representam ações de empresas estrangeiras, certo? Existem alguns níveis de BDR e você pode negociar eles na bolsa de valores, tá? Você pode fazer day trade com as BDRs? Pode, tá legal? Eu acabei avançando um pouquinho e não falei sobre o recibo de subscrição, que você também pode fazer day trade com eles, tá? Então, vamos lá. Então, as BDRs são isso. São os certificados que representam as ações de empresas estrangeiras. Você pode fazer day trade com eles, tá? As units, elas são compostas por ações de mais de um tipo. Por exemplo, você pode comprar uma unit, cada uma tem sua característica, não tem uma regra que tem que ser uma ação ordinária e uma preferencial, tá? Tem units que tem 2 ações ordinárias e uma preferencial, tem outras que tem 2 ações preferenciais e uma ordinária, então cada uma tem suas características. Então, quando você verificar que existe, por exemplo, uma ação aqui, BID, né? O Banco Inter, BID 3 são as ações ordinárias, BID 4 são as ações preferenciais e BID 11 são as units. É um pacote de ações ordinárias e preferenciais, entendeu? Então, é muito importante que você saiba diferenciar
esses códigos todos para você saber com o que você está lidando, para você poder tomar decisões, para você operar tanto no giro quanto nos seus investimentos, tá legal? O Nelson Fernandes perguntou, eu sou sardinha. No meu caso, então seria mais interessante eu investir em preferenciais? Olha, Nelson, a minha equipe aqui passou a sua pergunta, tá? Cara, isso depende muito. Se você está se referindo a investimento, as ações preferenciais, elas têm preferência na distribuição dos dividendos, tá? E para você tomar uma decisão, acho que essa é uma consideração que você tem que... É algo que você tem que levar em consideração, certo? Essa preferência na distribuição dos dividendos. Tem uma série de fatores que você precisa analisar, e a Petrobras, por exemplo, em relação à liquidez também, tá? Geralmente, as ações preferenciais têm mais liquidez do que as ações ordinárias. Então, acho que é importante você verificar isso também. É a mesma empresa, tá? Só que essas características que mudam. Então, te aconselho a refletir sobre isso, dar mais uma estudada sobre qual a sua preferência em relação a essas ações, para você poder tá tomando sua decisão. No meu caso, falando de giro, as ações preferenciais têm mais liquidez. Dependendo do papel que eu opero, eu prefiro as preferenciais, tá? Por conta da liquidez. Quando as ações têm muita liquidez, as ordinárias, às vezes elas têm bastante liquidez também, mas um pouco menos, são mais atrativas para o giro, tá? Eu estou falando só sobre giro, não estou falando sobre investimento. Então, o que eu gosto de identificar no momento de escolher um papel de giro é isso, tá? Se você está se referindo a investimento, você foca nessa questão da sua remuneração como acionista. Falando como giro, eu te dou esse conselho. Verifica a liquidez do papel. Se for um papel que tenha muita liquidez, um grande número de negócios que impossibilite você de acompanhar determinadas características, as ações ordinárias, de repente, podem ser uma boa opção para você operar, tá? E tem papéis também que as ações ordinárias quase não saem negócio por dia, algumas nem saem negócio. Aí você já tem que dar uma olhada nas preferenciais, me referindo para giro, tá legal? Bom, ainda aqui falando sobre as units, tá? Em alguns casos, as units também têm mais liquidez, então é interessante você verificar essa questão da liquidez, tanto das ordinárias, preferenciais e units. Vamos avançar aqui para os fundos de investimento imobiliário, tá? Eles são destinados a investidores que querem aplicar grana no mercado imobiliário. Existem muitos fundos com diversas características e você consegue adquiri-los através das suas cotas que são negociadas em bolsa. Então, você precisa saber identificar o que é uma BDR, o que é um unit e o que é um fundo de investimento imobiliário, tá? Isso aí, no site da B3, quando você coloca o código de um ativo, que você identificou lá, por exemplo, BID11. O que é BID11? Ele é uma unit, ele é uma BDR ou ele é um fundo imobiliário, um fundo de investimento imobiliário? Você entra lá na B3, eu vou disponibilizar depois aqui para vocês no final desse vídeo, eu vou disponibilizar no YouTube, eu vou colocar no YouTube, no Instagram, um site, o link da B3, onde você pode consultar os ativos e suas características, tá? Vai ficar bem legal ali para você poder fazer essa consulta e identificar do que se trata. Que aí você não vai ter mais dúvida do código daquele ativo, o que você está olhando ali, o que você está buscando para operar. E eu dei esse pente fino para vocês nesses códigos desses ativos, porque eu vejo muita gente perdida sem saber com o que está negociando. Aí você viu que o direito de subscrição ele tem vencimento. Já pensou se você vê esse direito lá sendo negociado, adquire esse direito e em um determinado momento você amanhece com aquele sem aquele direito na sua custódia, você pagou por ele. Aí daqui a pouco você verificou que não tem mais esse direito na sua custódia, que ele virou pó. Então é muito importante que você saiba com o que você está lidando. No caso do recibo de subscrição, você sabe que ele vai virar ações, certo? Mas o direito ele é muito perigoso.
E eu vou falar daqui a pouco sobre as opções também, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso, sobre os riscos que envolvem as operações com esses ativos, tá? Bom, vou falar sobre 2 mercados agora, tá? Primeiro, o mercado fracionário, certo? No mercado fracionário são negociadas frações do lote, tá? Para quem não conhece o mercado à vista, ele é negociado através de lotes de ações. O lote padrão mais comum são 100 ações, mas existem outras configurações, tá? Então, quando você negocia um ativo no mercado à vista, você negocia múltiplos de 100 ações. Se você quiser comprar, por exemplo, as ações da Petrobras no mercado à vista, com o código PETR4, você vai ter que comprar múltiplos de 100. Hoje ela está em torno aí de R$27 mais ou menos. Você vai ter que desembolsar de cara R$2.700. Mas para você negociar as ações da Petrobras, você só pode comprar a partir de R$2.700, ou seja, a partir de 100 ações? Não. No mercado fracionário, você pode comprar de uma ação até 99, certo? Então, você pode, com R$27, comprar uma ação da Petrobras. Você pode fazer day trade no mercado fracionário? Pode. Você pode desmembrar as ações do mercado à vista, comprar 100 ações, fracioná-las e vender no mercado fracionário fazendo day trade? Pode. Você pode juntar ações no mercado fracionário, juntando um lote do mercado à vista, 100 ações no caso, e vendê-las no mercado à vista? Pode. Entendeu? Então, é uma informação muito interessante. Tem uma técnica de arbitragem que eu faço no Giro da Bolsa com essa relação entre fracionário e à vista, que é fantástica, tá? Dá para você fazer diversas operações por dia. E se você se interessou, no meu workshop do dia 28 de janeiro eu vou falar muito sobre ela, tá legal? Então agora você já sabe como é que funciona o mercado fracionário. E é interessante você saber aqui que são 2 books distintos, 2 livros de ofertas distintos. A gente está falando da mesma ação, da mesma empresa, tá? As ações preferenciais da Petrobras, por exemplo. Só que ela tem 2 livros de ofertas, tá? Quando você quiser colocar uma oferta de compra ou de venda na Petrobras, você sabe que você pode negociá-la no mercado à vista e você pode negociá-la no mercado fracionário, certo? Então, é importante que você saiba disso, porque em alguns papéis, com menos liquidez, você consegue distorções de preços aí. De repente, você pode vendê-la ou comprá-la melhor no mercado à vista, no mercado fracionário. É importante que você tenha essa visão, tá legal? Bom, vou falar agora também sobre o mercado de opções, para você entender o que é o mercado de opções, entender o código das opções. É um pouquinho complexo, de repente, se é o seu primeiro contato com as opções, tá? As opções são contratos que concedem ao seu titular o direito de negociar algo em uma data futura a um preço pré-determinado. Vamos lá, de novo. As opções são contratos que concedem ao seu titular o direito de negociar algo em uma data futura por um preço pré-determinado. Tá. Quem é o titular da opção? O titular da opção é aquele comprador, tá? O titular da opção, o comprador da opção, ele adquire o direito, tá? Ele adquire o direito, ele paga um prêmio para ter um direito, certo? E o lançador, existem, né, duas pessoas, existem 2 pontas numa negociação com opções, o comprador e o vendedor. No caso, o lançador, que é o vendedor, tá? Ele tem a obrigação, certo? Ele recebe um prêmio, ele recebe uma grana, tá? Então vamos recapitular aqui. O cara que compra a opção, ele paga um prêmio para ele ter um direito. E o que vende a opção, ele recebe um prêmio para ele ter uma obrigação, tá? Então, o primeiro ponto é esse aí. Eu acho que deve ter ficado claro, mas se você tiver uma dúvida, a gente vai trocar muita ideia sobre isso. Isso aí é uma coisa que é um pouco complexa, tá? Mas, assim, a gente vai entender, tá bom? Então, vamos lá. Existem 2 tipos de opções. As opções de compra e as opções de venda, tá legal? As opções de compra, elas são conhecidas como calls, e as opções de vendas como puts, tá? Então, vamos tratá-las como opção de compra e opção de venda, tá? Para ficar mais claro possível. Então, vamos lá.
A opção de compra, ela garante ao titular, tá? Ao comprador, a quem pagou o prêmio, certo? O direito de comprar um ativo em uma data futura por um preço pré-determinado, beleza? E as opções de venda, elas garantem ao titular, ela garante ao comprador, tá? O direito, você sabe que o comprador ele tem sempre o direito de vender um ativo em uma data futura por um preço pré-determinado, entendeu? Pode ter ficado assim um pouco confuso, tá? Eu sei, às vezes eu dou aulas que eu tenho que ficar falando muito sobre isso, mas o objetivo aqui não é me aprofundar em opções, é só te explicar o que é, tá? Nós vamos ter aulas aí mais completas sobre opções para você se aprofundar no assunto. Mas se de repente alguém já falou para você de opções e você ficou em dúvida, você já sabe o que é, tá? Ele é um contrato, certo? Que concedem ao titular o direito de negociar a data futura por um preço pré-determinado. Ponto final, tá legal? Então vamos recapitular aqui só. O titular, que é o comprador, certo? Ele paga um prêmio para ter um direito. O lançador, que é o vendedor, ele recebe um prêmio, tá? Para ele ter uma obrigação. É isso. Então, com isso sai um negócio. O comprador e o vendedor. Tá? Se eu estou comprando, eu tenho direito, você está me vendendo, você tem a obrigação. Tá? Esse é o mercado de opções, que é um mercado gigante, com milhares de opções, que também trazem muitas oportunidades diariamente. Mas eu vou falar mais sobre as opções ali, sobre as operações com opções. Eu preciso te alertar sobre algumas coisas, tá? Para a gente poder deixar tudo claro, tá? É um mercado de muito risco. Então, só para você entender o código, eu tive que explicar o que é opção para a gente falar sobre o código, porque é possível que você entre na sua plataforma operacional, se depare com o código de uma opção e tenha dúvida do que seja aquilo ali, tá? Então, vamos lá. As 4 primeiras letras sempre serão, desde lá de cima, como eu vim falando para vocês, direito de subscrição, ações preferenciais e ordinárias, recibos, BDRs, units, ETF, as 4 primeiras letras referem-se ao código do ativo, referem-se à empresa, tá? Então, as 4 primeiras letras, a empresa. No caso das opções, ela tem uma 5ª letra, tá? Diferente dos outros ativos, ela tem uma 5ª letra. Essa 5ª letra, ela determina o vencimento dessa opção, tá? E o tipo da opção que ela é. Essas opções, elas têm um vencimento. É mercado futuro isso, tá? Elas têm um vencimento. Então, para você identificar o vencimento dessas opções é através da letra, certo? E você identifica também o tipo, porque as ações, as opções de compra, elas têm uma letra que representa um dia no mês, tá? Na verdade, elas têm letras para cada mês, tá? De janeiro a dezembro. Assim como as opções de venda também. E essas letras são fixas, tá legal? As letras diferem de acordo com o tipo da opção. Vou te dar um exemplo aqui, ó. O código da empresa, o código de uma opção, Petro F30, tá legal? O código da empresa, que é o PETR, esse F refere-se ao mês do vencimento dessa opção, tá? E se ela é de compra ou de venda. Nesse caso, o F ela é uma opção de compra, tá? E o 30, no final, ele refere-se ao strike, ao valor pelo qual o comprador tem o direito de negociar ela no futuro, tá? Naquele vencimento. Então, que seria R$30 nesse exemplo, tá legal? A gente não precisa se aprofundar nisso, não, só para você entender o que é opção. Então, tem os termos comuns que são utilizados no mercado de opções, que são o vencimento, é a data do encerramento dessa opção, que ocorre toda terceira segunda-feira no mês, tá legal? O strike, que é o valor pelo qual o titular tem o direito de negociar essa opção, tá? Na verdade, o ativo, certo? E o prêmio que eu mencionei, né? O titular, ele paga, né? Um prêmio para ter o direito. E o lançador, ele recebe esse prêmio para ter a obrigação. O prêmio é o valor pago, certo? Então, resumidamente, tá? Isso é o mercado de opções.
Obviamente, ele é muito complexo, tá? Existem muitas estratégias por trás disso, existem muitos tipos de operações. Atualmente, existem operações programadas com robôs para pegar determinados spreads, casar determinadas situações. É muito complexo para a gente falar sobre isso agora, tá legal? Mas você precisa saber o que é. Então, eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, comenta aí que a gente volta a falar sobre isso, tá? Eu quero que você entenda todos os códigos dos ativos para quando você olhar, você saber o que é e você não ter nenhuma dúvida. Se houver necessidade de negociar um ativo desse, tá? Você pode negociar, porque não necessariamente você precisa comprar uma opção, tá? Você pode ter o ativo e você pode lançar uma opção coberta, entendeu? Você pode vender essa opção com a cobertura da sua carteira de ações. Então, é algo que pode te trazer oportunidades, tá legal? De proteger sua carteira de ativos, de buscar objetivos fixos, tá? Então, é muito interessante que você conheça esse mercado, tá? Agora que você já conhece os códigos dos ativos, os tipos de ativos que existem, eu posso agora dar alguns exemplos aqui da minha experiência com esses ativos, tá? Eu vou começar pelas ações. A minha experiência com as ações é fantástica, tá? Eu comecei com o pé esquerdo, tá? Eu comecei de uma forma completamente amadora, comecei completamente despreparado, então eu tive uma perda aí de praticamente 50% do capital que eu e um sócio que começamos juntos colocamos na bolsa. Nós perdemos 50% em ações, tá? Foi uma forma precipitada de começar, sem nenhuma disciplina, uma forma completamente amadora, mas que foi um dos maiores aprendizados que eu poderia ter nesse mercado, porque esse mercado ele envolve uma mentalidade. Você tem que ter uma mentalidade para você atuar como trader, para você girar na bolsa. Só um momentinho, por favor. Uma pergunta do Nelson. Se eu compro um prêmio de olho em uma alta, eu compro o direito de negociar o papel a 10, mesmo que ele valha 50 no futuro? Repete, por favor. Se eu compro um prêmio de olho em uma alta, eu compro o direito de negociar o papel a 10, mesmo que ele valha 50 no futuro? Sim. Eu vou responder uma pergunta aqui que eu recebi do Nelson. Quando você adquire o direito, né, quando você compra, você é o titular de uma opção de compra, tá? Se aquelas ações subirem, se aquele ativo, objeto dessa opção subir, essa opção ela vai ser valorizada também. Então, você tem duas coisas que você pode fazer nesse momento. Vamos supor que você comprou uma opção a R$1. Vamos colocar aqui R$1, tá? E essas ações dispararam, elas subiram R$5. Essas opções, as ações subiram R$5, as opções vão subir na mesma proporção. Ela é um derivativo daquela ação, tá? Ela vai variar de acordo com o papel. Se o papel subiu, você pode fazer duas coisas. Você pode vender essa opção, tá? Ou você pode exercer o seu direito e comprar aquele papel no preço de exercício. Um exemplo aqui para vocês da opção Petro F30. Vamos supor que você comprou essa opção por R$1, tá? E as ações da Petrobras estavam, R$29, R$30, vamos colocar assim. E, de repente, a Petrobras disparou para R$35. Essas suas opções, elas vão subir também, vão subir bastante, tá? E você pode vender as opções ou você pode exercer as suas opções de Petrobras a R$30, que é o strike. Você vai pagar R$30 na Petrobras e você pode vendê-la no mercado por 35, entendeu? É assim que funciona. No caso das opções de venda, é o inverso, tá? Se você comprar uma opção de venda e o papel subir, essa opção de venda ela vai desvalorizar. Mas se você compra uma opção de venda e o papel desaba, essa opção ela se valoriza, porque você comprou o direito de vender ela mais cara. Tá legal?
Ficou claro aí? Dá um feedback aí se ficou claro, tá? Para a gente continuar trocando essa ideia. Então, eu estava falando aqui sobre a minha experiência com ações. Então, a minha primeira experiência, a minha primeira operação foi horrível. Eu perdi 50%. Comprei um papel mico, tá? Eu segui dicas, coisas que eu nada contra operar mico, tá? Eu opero micos diariamente, não tem problema nenhum. Mas eu segui uma dica, eu transformei um day trade em um investimento, tá? E com isso eu tive um grande prejuízo. Isso foi uma das melhores coisas que poderiam ter acontecido, porque ali eu aprendi, foi um grande aprendizado a desenvolver minha mentalidade em relação ao trade, né? A minha mentalidade em relação ao giro. Eu tenho que entender, naquele momento eu identifiquei que existem dois caminhos na Bolsa de Valores, e eu não posso confundi-los. Mas eu confundi esses caminhos muitas vezes. Não foi a primeira, e aconteceu outras vezes também. Atualmente, eu sei lidar, né, com a minha mentalidade trader. Eu acho que é importante falar sobre isso. Você precisa ter uma mentalidade trader, você precisa ter conceitos e segui-los para que você não erre, para que você não se prenda a operações do passado. Acontecia muito de, por exemplo, eu entrar numa operação, perder dinheiro e querer recuperar o meu dinheiro naquele papel. É como se ele estivesse me devendo alguma coisa. Isso não existe. A probabilidade de você errar é muito grande. A probabilidade de você ter prejuízo é muito grande, tá? Então, é uma coisa que a minha experiência com ações me levou a ter essa mentalidade, me levou também a identificar padrões. Existem muitas ações, existem muitos motivos pelos quais elas oscilam, tá? Existem investidores, pessoa física, que querem fazer um aporte, existem investidores, pessoas físicas que querem encerrar uma posição, existem fundos, fundações, carteira de corretora, carteira administrada, diversos motivos para que as ações oscilem, tá legal? Então, com isso, eu consegui identificar muitos padrões que me levaram a utilizar estratégias e ganhar dinheiro diariamente no mercado de ações. Eu hoje, praticamente, tá, só opero ações. Obviamente, às vezes eu opero algum derivativo, porque eu enxergo alguma oportunidade, mas o meu foco é em ações. Então, ações é uma experiência fantástica que eu tenho. Eu sempre recomendo para as pessoas operarem ações, tá? Porque é uma diversidade muito grande, você tem muitas ações, tem muita liquidez, muita grana, muitos participantes, tá legal? Vou falar agora sobre a minha experiência com os direitos, tá? A minha experiência com direitos também é muito boa. Os direitos, geralmente, eles começam a ser negociados em valores muito baixos, e quando você enxerga a oportunidade de entrar em um direito que te possibilite exercê-lo a um preço bacana, né? Isso aí pode trazer uma boa oportunidade. Exercer, que eu digo, é você comprar aquelas ações mesmo. Às vezes, os investidores recebem muitos direitos e não têm o interesse em exercer, então eles vendem aquilo a qualquer preço. E num momento desse, você acaba adquirindo um direito desse por um ótimo preço. Eu já comprei direito a 1 centavo e vendi acima de R$1, entendeu? Só para você ter uma ideia de como é que é. Às vezes ele é descartado, o investidor recebe muito direito e vende ele a preço de banana. Isso não é uma recomendação também, tá? Eu só quero te dizer o que acontece. O direito, ele tem vencimento. Se você está entrando para especular só para operar ele, fazer day trade, você tem que tomar muito cuidado, tá? Porque o direito, ele também vira pó. Você pode comprar um direito a R$1, ele não vale 1 centavo no dia do vencimento dele. Então, você tem que ter muita clareza do que você está fazendo. Mas você não pode descartar, é uma forma de você identificar uma oportunidade também. Então, eu tive boas experiências com direitos de subscrição, tá legal? Com os recibos também tive muito boas experiências. Uma vez eu comprei um recibo que estava muito distorcido, uma corretora, no call de abertura já estava sendo negociado um recibo, e uma corretora entrou com uma venda muito forte do recibo e derrubou muito o preço desse recibo, e as ações estavam em alta. Então eu tive a oportunidade de alugar aquelas ações, eu vendi, aluguei aquelas ações e comprei esse recibo. Depois que ele se transformou em ações, eu devolvi, tá?
Mas você tem que tomar muito cuidado também para fazer essa operação, porque você precisa entender em quanto tempo aquele recibo vai virar ação, tá? De repente ele pode demorar muito tempo, você acabar tendo um problema com isso. Então, também não é uma recomendação, estou te falando de uma experiência boa. E não só nessa vez, várias vezes. Nesse mesmo dia, se eu quisesse, como as ações abriram na frente e dispararam, o recibo ele abriu e depois ele subiu, tá? Então, ele não se igualou ao preço da ação, foi por isso que eu tomei essa atitude de vender e alugar o papel, mas o recibo, ele deu uma corrigida, né? Então, quando você identifica essas distorções, pode ser uma boa oportunidade para você entrar nesse ativo também. Lembrando que o recibo, ele vira as ações, tá? Então, é interessante que você, caso queira fazer um swing trade ou até comprar ele para encarteirar, não tem problema, ele vai virar ações, tá legal? BDRs também trazem muito boas oportunidades, principalmente agora, que eles podem ser negociados, tá? Por qualquer investidor. Antigamente, os BDRs só poderiam ser negociados por investidores qualificados, investidores com investimentos acima de R$1 milhão. Então, ele era muito restrito. Hoje em dia, é um produto que ele é disponível para todo mundo. Você pode comprar um BDR por R$50, ainda mais que eles desdobraram agora, né? Então, você tem a oportunidade aí de comprar um BDR e participar ali do resultado de empresas fantásticas que são negociadas. Eles são certificados que representam as ações da empresa. Não são essas ações diretamente, tá? Mas você recebe proventos desses BDRs e também são oportunidades aí de você fazer day trade, você pode identificar padrões nos BDRs também, tá legal? Não costumo operar BDRs, na verdade, BDRs eu utilizo no caminho 2 investimentos, principalmente para o meu filho, tá? Mas você também pode operá-los, fazer day trade, fazer giro no BDR. Se você identificar algum padrão, alguma oportunidade, observar algo, não tem problema nenhum, você pode atuar ali também, tá? Os fundos de investimentos imobiliários também dão oportunidades para você operar, tá? Para você girar. Também não costumo, não é meu foco, tá legal? Mas você pode também fazer day trade nesse tipo de produto, não tem problema nenhum. Eles são bons investimentos eles são bons para investimento, para quem quer receber dividendos. Deram muito boas oportunidades, inclusive aí nessa crise que nós tivemos em 2020, tá? Mas para giro mesmo, eu também não costumo operar, tá? E vamos falar agora sobre as opções. As opções elas são muito perigosas, é um mercado de altíssimo risco. Se você operar a opção a seco, quando a gente fala opção a seco, é sem uma trava, é muito perigoso, tá? Eu conheço muita gente que perdeu muito dinheiro em opções. A minha experiência com opções também não é boa. Eu não me identifiquei com esse mercado. É um mercado de altíssimo risco, mas peguei boas oportunidades em opções, tá? Principalmente nas opções de centavinho, que dependendo de uma virada de mercado, você consegue dar uma tacada aí, que ela se multiplica por 10 até mais, tá? Então, por exemplo, você pode comprar uma opção por 3 centavos e ela subir para 15, 20 centavos, certo? Mas é um mercado de altíssimo risco. E opções, eu conheço um cara que era especialista em opções. Há muito tempo que eu não tenho contato com ele. Ele só operava essas opções pó. Ele ficava operando elas no leilão, pegava distorções, né? Se você comprar uma opção por 2 centavos, por 1 centavo e vender ela por 2, você dobrou seu dinheiro, entendeu? Então, se você comprar ela por 2 e vender por 3, você ganhou aí 50%. Então, tem essa questão desse volume, tá? Existe um volume muito grande se a opção tem liquidez, então a quantidade muito grande na compra, na venda, e de repente você consegue pegar algumas distorções ali, em leilões, mas assim, é um mercado de altíssimo risco, tá? Também não estou falando para você não conhecer esse mercado, mas você corre muito risco, principalmente se você não fizer uma trava. Você pode fazer uma trava,
pode comprar uma opção de um strike e vender uma de outro strike. Existem muitas estratégias com opções. A própria corretora te indica algumas estratégias com opções, trava de alta, trava de baixa. Tá? É um assunto também muito complexo. Eu não atuo mais nesse mercado. Minha experiência, como eu falei, não foi muito legal. Eu prefiro atuar diretamente com as ações. Tá? Minha experiência é muito boa com as ações. Eu identifiquei padrões, criei um método, tá? Baseado em 3 pilares. Já falei disso aqui algumas vezes, tá? Que é o treino, certo? Observação e oferta e demanda. Eu atuo com isso, nem uso mais gráfico para gerar. Esses são os 3 pilares do meu operacional, certo? E você pode fazer day trade com todos esses ativos que eu falei acima, tá? Você pode fazer day trade com ações, com direitos, com recibos, com BDRs, com FIIs, com opções. Pode fazer day trade com todos esses produtos, tá legal? Sobre o direito de subscrição, é importante eu falar. Eu tive uma boa experiência com esse direito e eu quero contar uma história aqui. Essa história envolve 3 personagens. Eu já contei ela outras vezes, mas como tem gente nova que não conhece, é importante eu falar sobre isso. Primeiro, para te fazer refletir sobre os riscos que envolvem as operações, tá? Então, é o seguinte, ocorreu um fato, que foi a fusão da TAM com a LAN, com a chilena LAN. Aí virou a Latam. E nessa época, as ações da TAM eram negociadas aqui na Bolsa, na nossa Bolsa brasileira, na época BMF Bovespa, e tinha um direito de subscrição que estava rolando, certo? A TAM estava fazendo um aumento de capital e seus acionistas receberam o direito de subscrição. Alguns acionistas negociaram esse direito, venderam seus direitos, tá? E outros participantes do mercado, investidores, compraram esses investidores e especuladores compraram esses direitos. E o que aconteceu foi o seguinte: esses direitos vinham sendo negociados e um determinado dia, um determinado pregão, esses direitos estavam sendo negociados a 17 centavos, tá? Aí que vem os 3 personagens. Um deles comprou esse direito, comprou 10 mil direitos a 17 centavos, isso deu um financeiro de R$ 1.700. Esse direito, antes do call de fechamento, entrou em leilão e esse camarada vendeu esse direito a 26 centavos. Tá? Então ele botou R$ 1.700, alguns minutos depois, ou hora, não sei dizer, ele tirou R$ 2.600. Ele fez um bom negócio? Fez. O objetivo dele, segundo ele me falou, era carregar aquele direito. Tá? Ele não cumpriu o objetivo dele. Ele comprou 1.700, vendeu a 2.600. Comprou a 17 centavos, vendeu a 26, mas ele não carregou o direito, certo? O que aconteceu com esse direito? As ações da TAM, no call de fechamento, que estavam sendo negociadas a 19 ou 20 reais, mais ou menos, elas subiram para 30 no leilão, certo? Então, esse direito saiu de 26 centavos para 8 reais. As ações da TAM fecharam a 30 reais, encerraram o pregão a 30 reais no call de fechamento, certo? E esse direito, que estava a 26 centavos, encerrou o pregão a 8 reais. Esse camarada, ele não teve prejuízo nenhum. Ele, muito pelo contrário, ele comprou esse direito a 17 centavos e vendeu a 26. Ele botou R$ 1.700, tirou 2.600. Mas ele não cumpriu o objetivo dele, que era carregar aquele direito. Se ele vai para o leilão, para o call de fechamento, os R$ 2.600 que ele tirou seriam R$ 80 mil, tá? Agora, o segundo personagem dessa história foi o cara que comprou também a 17 centavos. Ele comprou uma quantidade pequena, acho que foram 2 mil direitos a 17 centavos, e ele vendeu a 26 centavos, certo? Só que ele vendeu a mais. Além do que ele comprou a 17 centavos, ele vendeu 1.000 direitos a mais, tá? Foi uma venda a descoberto. É uma modalidade operacional que você pode fazer. Você vende sem ter o ativo, você precisa recomprar para zerar. Ele vendeu a 26 centavos achando que ele ia recomprar abaixo desse valor. Sei, a 20 ou a 17 mesmo. Ele achou que de 17 para 26 foi uma esticada grande, ele achou que ia recuar, ele ia recomprar. Então, ele foi vendido a 26 centavos para o call de fechamento. O que aconteceu? O direito fechou a 8 reais. Então, ele estava vendido, ele vendeu 1.000
a 26 centavos, ou seja, ele recebeu R$260 naquela venda, mas ele teve que pagar R$8, ele pagou R$8.000, tá? Então esse camarada teve uma péssima história, certo? Foi uma derrota muito grande, eu conheci ele, um amigo meu, infelizmente ele tomou um grande prejuízo, não podia nem perder esse dinheiro, tá? E o terceiro personagem dessa história foi o cara que comprou 1.000 direitos desse, ele pagou R$260 no leilão anterior ao call de fechamento, onde os dois primeiros personagens venderam, ele comprou apenas 1.000 por R$260. E ele foi para o call de fechamento. Ele vendeu aqueles 1.000 direitos que ele comprou a 26 centavos por R$8. Ele tirou R$8.000. Você vê que são 3 histórias completamente diferentes, com o mesmo ativo, no mesmo dia, e um teve a infelicidade de não cumprir seu objetivo e teria tido um ganho absurdo, certo? O outro teve a infelicidade de correr um risco absurdo, né? Uma irresponsabilidade, você vender algo que não faz sentido. Muita gente faz isso, tá? Muita gente vende e ninguém está livre, quem vende descoberto não está livre de acontecer isso. Poucas vezes na bolsa eu vi isso acontecer também, uma distorção muito grande dessa, mas acontece, tá? Então o cara, infelizmente, cometeu um erro gravíssimo e o objetivo dele, quando ele comprou a 17 centavos, era o mesmo, né, do cara que comprou 10.000, era carregar aquilo ali, porque todo mundo, o mercado é assim, começa essa especulação, todo mundo falando, pô, esse direito da TAM vai subir e tal, então todo mundo queria participar disso. Ele, infelizmente, vendeu e teve um péssimo resultado, viveu um pesadelo. E o outro, que era operador, o cara operava pouquinho e tal, comprou 1.000 a 26 centavos, arriscou R$260, se aquele direito, não sei, caísse ou de repente virasse pó, o prejuízo dele seria R$260, mas ele tirou R$8.000. Então, para você descartar esse tipo de produto? Não, entendeu? Você pode correr um risco, comprar. Se você comprasse 100 ações, 100 direitos desse a 26 centavos, você botaria R$26. Vendendo a R$8, você tiraria 800. Olha que fantástico, né? Obviamente, isso aí foi uma operação fenômeno, tá? Durante todos esses anos de bolsa, eu presenciei muitas operações espetaculares, mas essa aí é uma raridade, tá? Inclusive, essa contramão que esse cara tomou de vender a 26 e pagar R$8, perder R$8.000, também não é uma coisa normal de acontecer, tá? E eu não quero, com isso, te desestimular a vender descoberto. Meu objetivo é te alertar, tá? Existe uma frase na bolsa também, uma das primeiras coisas que eu aprendi ao sentar numa mesa de operações de uma corretora foi o seguinte: não compre o que você não pode pagar e não venda o que você não tem. Numa situação dessa, você vê que isso faz muito sentido, tá? Mas eu opero, vendo a descoberto diariamente, com responsabilidade, quantidade pequena e para tiros curtíssimos, tá? Eu não vou para call de fechamento, para leilão vendido, eu não tenho esse hábito, tá? Muita gente faz isso, não sou contra. Tem gente que vende o papel e aluga as ações, tá? Mas esses derivativos, opções, direitos, eu te aconselho a não fazer esse tipo de venda descoberto, porque isso aí pode te levar a ter uma derrota muito grande. Como eu falei, eu já comprei direito de subscrição a 1 centavo e vendi acima de R$1, tá? Então é muito perigoso, tá? Vender descoberto esse tipo de ativo não faz sentido, tá legal? Agora eu vou passar aqui. Então, essa história da Latam, isso ocorreu mesmo, tá? É um fato. Eu conheci os 3 personagens. Essa operação ocorreu mesmo. Foi uma distorção grande. Quem estava comprado e foi para o call se deu bem, quem estava vendido se deu mal. E assim como esse cara vendeu apenas 1.000, eu tenho certeza que teve gente que vendeu muito mais do que eu, se estrepou, entendeu? Então vamos prosseguir aqui, ó. Opção é cemitério de malandro. Eu anotei essa aqui, deixei para o final. Não para o final, né? Ainda vai ter um outro tópico aqui sobre recibo vezes ação, mas a opção é cemitério de malandro é algo que me falaram também muito, tá? Eu já operei opção a seco. Operar a seco é você comprar uma opção sem estar travado e deixar aquilo ali oscilar e correr um risco, tá?
Eu já comprei opção a 14 centavos, virou pó, não valia nada, sabe? No mesmo dia caiu para 7, tive experiências ruins e conheço muita gente. Bom, eu separei 3 personagens aqui também, que eu conheci os 3. Eu vou mudar o nome deles, tá? Que eu não quero expor ninguém aqui. Então, primeiramente, eu vou falar do Michel, tá? O Michel era um cara que era operador da Bolsa, trabalhou comigo, e ele gostava de operar opção. Só que ele só tomava prejuízo. Ele via a oscilação das opções, ele via a opção sair de 14 centavos para 30 centavos, ele via a opção sair de 70 centavos para 1,50, R$ 2. Só que quando ele entrava, acontecia o contrário. E ele deixou prejuízo na corretora, ele deixou prejuízo com os amigos, ele precisou que familiar ajudasse ele. Então era um cara que não tinha disciplina, e opção é exatamente isso que eu te falei. Opção é cemitério de malandro. Como eu falei para vocês, também conheci um cara, eu vou falar dele daqui a pouco. O cara era muito bom operando opção. Ele acompanhava o índice, acompanhava uma série de coisas, e ele dava só tiro curto. Ele comprava, vendia rapidamente, fazia vários tiros de segundos, e ele tinha ótimos resultados. Então é uma coisa que essa regra de cemitério de malandro não se aplica a todos, tá? Então esse cara, o Michel, ele insistia nisso, ele não operava ações, ele entrava em opções, ficava um tempão sem operar, tomava uma porrada, ficava um tempão sem operar e depois se aventurava de novo. Aí, às vezes, ele tinha até um resultado, por exemplo, comprava umas opções a 14, vendia a 16, ganhava 2 centavos, aí fazia mais uma dessa, quando ia na outra, tomava uma porrada e deixava o negócio oscilar, cair. Então, opção é isso aí, você tem que tomar muito cuidado, tá? Vou falar agora também do Ivo, foi um outro cara que ele pegou o dinheiro da família dele para operar. Ele era um cara que era formado em economia, ele julgava entender do mercado, e ele pegou a grana da família para operar, tinha um dinheiro forte, tá? Ele conhecia muitas estratégias de opções, fez cursos. Não é que seja ruim operar opção, tá? Tem gente que tem bons resultados, como eu falei, mas você tem que tomar muito cuidado. Então, esse cara, ele fez boas operações, pegou um mercado de alta, conseguiu se dar bem, mas um belo dia, ele abriu uma posição grande, tá? E, na verdade, na venda, e o mercado disparou. Então, quando o mercado subiu, as opções dispararam e ele foi estopado, né, pela corretora. Porque quando você vende a descoberto, você tem um limite de garantia. Quando atinge aquele limite, a corretora ela tem a autonomia de zerar a sua posição. E foi o que aconteceu com ele. E ele perdeu a grana da família que ele estava operando, né? A família dele. Então, cara, foi uma derrota muito grande. O cara entrou em depressão. E vou falar aqui também de um outro cara. Esse cara, ele tinha ótimos resultados, ele era maluco, né? Ele tinha um patrimônio grande dentro da corretora, ele vendia descoberto, saía para almoçar, e ele dava sorte. Ele trabalhou com a sorte durante muito tempo, a galera até zoava, pô, se eu faço isso, eu me dou mal, esse cara, pô, sempre se dá bem. Então ele vendia uma quantidade grande, saía para almoçar, voltava, comprava lá embaixo, aí foi só arrecadando grana, até um dia que saiu uma notícia em Vale do Rio Doce, o cara estava vendido, e levou tudo que ele ganhou durante todo aquele tempo que ele trabalhou na corretora, e ainda teve que vender um imóvel para pagar o prejuízo. Entendeu? Então, para você ter uma ideia, é muito perigoso, tá? Oscila bastante, deriva sobre a ação. Se a ação subir, você pode ver uma opção sair de 10 centavos para R$3, igual nós vimos agora, em 2020. A gente pegou um foguete para cima do mercado, as opções deram ótimos resultados, mas é um mercado de altíssimo risco, tá? Então é importante que você conheça. Eu não estou desestimulando ninguém a fazer, existem pessoas com estratégias fantásticas que operam opção, mas você precisa saber disso, preciso te falar, tá? Porque por que é considerado cemitério de malandro, entendeu? Falei de 3 pessoas que tiveram derrota e vou falar desse camarada também que eu conheço, que o cara era fantástico, dava vários tiros curtos, ele via o mercado, ele tomava 40 mil, botava para vender com 1 centavo, vendia e fazia isso várias vezes por dia, tinha um ótimo resultado, mas eu nunca mais tive notícia dele. Esse mercado, a gente foi cada um para um lado e você acaba perdendo o contato, nunca mais falei com ele, mas o cara era bom, ele era muito bom nesse mercado. Então vou prosseguir aqui para o último tópico, recibo vezes ação.
para você acompanhar as distorções de preço. Quando você vê um recibo de subscrição sendo negociado, você acompanha ele, compara ele com a ação. Eu acho muito importante você fazer essa comparação, porque você pode pegar uma distorção grande de preço, como eu te falei que eu peguei, mais de uma vez até. Há pouco tempo agora, eu subscrevi um papel, recebi, né, os recibos, e ele estava tão distorcido das ações em um determinado momento do pregão que eu comprei mais, certo? Aí quando ele subiu, eu vendi, fiz um day trade, porque eu tinha uma referência que era a ação. Alguma ordem grande derrubou ele, eu comprei, vendi bem, então eu te aconselho a acompanhar isso. Você pode pegar uma distorção disso, tá? Tanto no mercado à vista quanto no mercado fracionário. É importante você entender que esse recibo ele também é negociado no mercado fracionário. O direito de subscrição também é negociado no mercado fracionário. E é importante que você possa acompanhá-los, tá? Bom, pessoal, já passou aqui nosso horário, tá? Quero agradecer a vocês aí pela audiência, aí, pela presença. Espero que vocês tenham gostado. Me manda aí um feedback, o que vocês acharam dessa live, do conteúdo que eu trouxe para vocês hoje. Qual conteúdo vocês gostariam que eu trouxesse? O objetivo aqui é esse, a gente bater um papo, trocar ideia, falar sobre a Bolsa e suas funcionalidades, para a gente poder avançar em direção ao giro da Bolsa, certo? Meu objetivo aqui não é falar sobre investimentos, tá? Eu gosto sempre de deixar claro isso. É sobre o giro da Bolsa. O giro da Bolsa é a minha profissão atual, tá? É a minha principal fonte de renda. Eu tenho outros negócios, mas eu me dedico integralmente ao pregão da Bolsa para extrair oportunidades de ganhos diárias. No dia 28 de janeiro vai rolar o meu workshop, o Destravar da Bolsa de Valores, e eu quero te fazer um convite, tá? Para você participar desse evento às 20 horas, onde eu vou fazer um lançamento da minha mentoria e vai ser um prazer ter você lá comigo, tá legal? Então eu espero que você tenha gostado, me dê um feedback aí sobre essa live. Amanhã tem outra live, eu não vou nem falar qual é o conteúdo, que é especial, e eu deixei algo para o final de amanhã, que vai ser fantástico, eu quero você comigo até o final, beleza? Então te agradeço, muito obrigado por tudo aí, pela presença, e até amanhã. Forte abraço. Agora eu vou me desconectar aqui. Me dá um feedback também sobre a velocidade, se o vídeo está travando, se minha voz está legal, que nós estamos mudando os equipamentos, os sistemas, para trazer mais qualidade para vocês. Valeu? Então é isso, galera. Muito obrigado, um forte abraço e até amanhã.